Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar estudando as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Será que o ser humano pecador consegue agradar a Deus? O estudo de hoje está voltado a relembrarmos o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Sofonias 3 diz assim: Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Respondendo à nossa pergunta, é possível agradar a Deus? Na visão de Deus, nós somos muito valiosos. Para ilustrar isso, Jesus contou algumas parábolas. Lucas 15 começa dizendo assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, esse é o grupo de pessoas que está agora ouvindo Jesus, que vai contar algumas parábolas. De um lado, vamos supor, publicanos e pecadores. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma. Na visão dos outros judeus, eles eram traidores. Os pecadores, podemos incluir as prostitutas, os adúlteros e outros que violavam a lei. Então, primeiro grupo, publicanos e pecadores ouvindo a Jesus. O outro grupo que também está ouvindo a Jesus é formado de fariseus e escribas. Olha o que Jesus diz sobre os fariseus e escribas em João 23. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, esses são os dois grupos que estão ouvindo Jesus. Publicanos e pecadores, olha o que Jesus faz. Jesus conta uma parábola de uma ovelha perdida. Ela se perdeu fora, distante. Está representando publicanos e pecadores. Jesus conta uma segunda parábola em Lucas 15 que fala sobre a dracma perdida. A dracma perdida está perdida dentro da casa. Representam os fariseus e os escribas. E agora Jesus, de maneira magistral, termina a sequência de parábolas contando a parábola do filho pródigo, onde aparecem dois perdidos. Um fora, que depois de retornar, ele diz: Era preciso que nos regozijássemos. E um dentro, o filho mais velho, que diz: Ele diz para o filho mais velho: Tudo que é meu é teu. Então, quando o filho mais novo volta, o filho que está dentro, mais velho, ele não aceita. E a história termina sem sabermos como a história qual é o final dessa história. Então, olha a maneira que Jesus aborda. Há pessoas perdidas fora e há pessoas perdidas dentro. Todos são valiosos para o Senhor. Aquele que retorna, Jesus se regozija. Aquele que está dentro, Jesus lembra. Tudo que é meu é teu. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse dado seu amado filho. Isso deve despertar em nós o quê? Gratidão. E através da nossa maneira de viver, nós estamos agradando a Deus ou não. Diz-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Então, até o perverso Jesus ama? Sim, é valioso. Quer que ele se converta.
Jesus não salva a pessoa em pecado. Jesus salva a pessoa do pecado. Podemos então agradar a Deus? Já sabemos, né? Mas vamos olhar alguns textos para reforçar e termos uma base ainda mais sólida na palavra de Deus. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adora nos humildes. Salmo 149. Provérbios 15. A oração dos retos é o seu contentamento. Este ama o que segue a justiça, não o engano. Se nós podemos agradar a Deus, nós também podemos fazer o quê? Entristecer. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, não devemos entristecer a Deus, devemos agradar a Deus. A Bíblia nos apresenta que devemos ser pedras vivas. 1 Pedro 2 diz: chegando-se para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para a casa espiritual. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos aqui um representante, um sacerdote, um sumo sacerdote. O Novo Testamento nos diz que o sumo sacerdote no céu é Cristo que está em atividade. E nós aqui somos comparados também a sacerdotes. Então, devemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis, como pedras que vivem. São pedras vivas tiradas da pedreira do mundo por meio da verdade. Esses somos nós. Devemos ser o quê? Gratos a Deus constantemente. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando buscamos a Deus, quando exercitamos a nossa fé, fazemos a vontade de Deus, nós estamos agradando a Deus. Ora, o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Então, o Deus da paz, ele vê em nós, muitas vezes, algo que o agrada, porque isso é por meio de Jesus Cristo que age em nós, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu e você temos crescido no pleno conhecimento de Deus ou estamos constantemente repetindo as mesmas informações? A expectativa do Espírito Santo, a expectativa de Deus é que eu e você possamos crescer no conhecimento. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver feito o quê? Agradado a Deus. Qual é o nosso valor? O Senhor fica decepcionado quando o seu povo pensa que tem pouco valor, deseja que sua herança escolhida seja avaliada segundo o preço que ele lhe deu. E o preço que ele deu foi o seu único filho. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Como está nosso cuidado para com a palavra de Deus? Estamos agradando a Deus? Como está o nosso cuidado para com o templo do Espírito Santo, o nosso corpo? Estamos agradando a Deus? Como está o nosso cuidado para com o nosso próximo, as oportunidades que temos, estamos aproveitando e agradando a Deus? Que eu e você sejamos pedras vivas para a honra e glória do Senhor
e benefício do nosso próximo, que tem a mesma oportunidade que nós tivemos de conhecer a Jesus, a pedra viva. Vamos orar? Gratidão, Senhor, pelas bênçãos que recebemos pela tua palavra. Ajuda-nos a crescermos, conhecermos cada vez mais a tua palavra e beneficiar dessa mesma forma, não só a nós, mas o próximo como a nós mesmos. Oramos em nome de Jesus. Amém.